No início dos anos 90, ondas de arrastões assustaram a população da zona sul do Rio de Janeiro. Surgiu ali a modalidade de crime que vai ficar muito famosa nos verões cariocas. Hoje, vamos entender aqui como funcionam e qual é a história dos arrastões. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui mais um dia com vocês para contar essa história e a história dos arrastões. As coisas vinham acontecendo em Copacabana e estão acontecendo ainda, e muita gente pediu vídeo. A gente fez um vídeo que vai deixar no card para vocês aqui sobre o que tá acontecendo lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas a gente preferiu agora fazer um vídeo contando historicamente sobre as questões dos arrastões, como ele se formou, todas essas coisas aí, para vocês entenderem que na verdade isso é uma coisa crônica lá no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa de processo histórico, tá? Já formado e que vai continuar acontecendo vários verões, enfim, até que alguém tome uma decisão de fazer um projeto realmente grande de modificação dessa situação ali. Então fica com a gente para entender historicamente esse lance dos arrastões. Você vai gostar muito do nosso trampo nesse vídeo aqui, porque tá muito da hora, beleza? Ademais, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para ajudar no nosso trabalho aqui, certo? São 3 coisas que vocês fazem que é de graça, não vai cair o dedo. Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos com calma nesse vídeo. Para falar sobre arrastões, eu já vou deixar avisado para vocês que a gente tem que trocar em vários assuntos que divide pessoas, vários assuntos. A gente tem que abordar criminalidade, espaço geográfico, divisão da cidade, criminoso, crime e outros tantos temas polêmicos, e temas polêmicos que vão mexer muito com a raiva de muitos de vocês e com o fígado de muitos de vocês, mas a gente precisa falar. A gente faz um trabalho de divulgação científica aqui, de contar a história através de um processo histórico sociológico, então a gente precisa entender várias coisas mais aprofundadas. Se você quer que a gente fique expelindo ódio, esse não é o canal, mas tem vários canais que fazem isso. Nosso trabalho aqui é fazer um trabalho mais sério, não dá para ser imparcial, eu concordo muito com isso, tipo, eu sei disso, mas o mais científico possível a gente vai ser. Para embasar a nossa pesquisa de hoje, a nossa história de hoje, vamos apresentar para vocês o trabalho de Mariana de Oliveira Santos e de Tobias Leal Burgos. O nome do artigo que eles escreveram é Arrastão, Políticas Públicas e Direitos Humanos, Rio de Janeiro, décadas de 1980 e 1990. Esse é o título. Esse artigo foi realizado para a revista Dignidade, ligada à PUC do Rio de Janeiro, tá? Pontifícia Universidade Católica lá do Rio. Então, para entender o arrastão ou os arrastões, vamos entender primeiro o conceito, o termo e depois o contexto, para depois a gente entrar dentro de um arrastão e compreender como eles funcionam. Os autores do artigo que eu citei para vocês no início colocam a palavra arrastão, que essa palavra arrastão, que ela sempre esteve presente no vocabulário do carioca e do fluminense, mas nem sempre teve conotação negativa. Aliás, carioca e fluminense, porque carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro e fluminense é quem nasce no estado. As pessoas entendiam arrastão como uma modalidade de pesca, depois como um momento específico de comemoração do carnaval. Então o arrastão não era um termo usado quando a gente ia falar sobre criminalidade, mas é um termo usado para pesca, que você colocava aquela tarrafa, né, aquela rede, puxava, arrastava os peixes, depois no carnaval a galera pulando o carnaval e andando seria o arrastão. Mas esse nome arrastão vai ganhar conotação ligada à negatividade durante os anos 80 e os anos 90, quando essa palavra começa a ser usada para nomear uma modalidade específica de crime. Lembrando que no Código Penal não existe o crime de arrastão. O arrastão é um fenômeno, um comportamento em grupo para cometer roubos, né, que é o artigo 157 do Código Penal, e furtos, que é o artigo 155 do Código Penal. Então vamos lá, galera. Depois de entender o conceito e o termo, né, e como ele foi usado, vamos entender o contexto. Rapaziada, nos anos 80, o Brasil passava por um período bastante pesado na economia. Havia uma crise bem complicada no nosso país. Faltava até mantimento básico em supermercado. Quem estava vivo nessa época, consciente ou tem paz nessa época, sabe que nos anos 80 faltou muita coisa na prateleira dos mercados, quem dirá dentro da casa das pessoas. Foi um período de muita fome, de muito problema. Entre 1986 e 1990, a coisa estava tão feia que fizeram até tabelamento de preço de produtos básicos.
A situação se complicava e os jovens eram os que mais sofriam com todo esse processo, principalmente os jovens da periferia. Eu lembro que minha mãe contando histórias que nos anos 80, quem queria comprar carne, como o preço era tabelado, muitas vezes o açougueiro escondia carne e cobrava um dinheiro a mais se você quisesse comprar. Os caras até chamavam essa prática de ágio, tá? Então minha mãe contou coisas absurdas assim dos anos 80. Eu nasci nos anos 80, mas não tinha consciência de como era, mas eu peguei o início dos anos 90 e eu lembro como é que era a dificuldade de conseguir colocar 1 quilo de carne dentro de casa. Uma das poucas atividades de lazer para o jovem de comunidade, né? Porque se faltava comida, imagine lazer. Se o Estado não estava conseguindo suprir comida, imagine lazer. Então uma das poucas atividades de lazer para o jovem de comunidade eram os bailes funks, os bailes de corredores. Segundo esse artigo que tivemos acesso, os bailes de corredor são muito importantes para a gente entender o fenômeno dos arrastões. Eu não estou vinculando funk com o crime, tá, titio? Presta atenção. A gente tem um vídeo aqui só contando a história das dinâmicas desses bailes de corredor. A gente vai deixar para vocês no card. Mas para esse vídeo vamos fazer uma explicação um pouco mais genérica para vocês conseguirem compreender melhor qual a influência dos bailes de corredor nos arrastões. Seguinte, nesses bailes de corredor ocorria uma espécie de disputa entre comunidades. Disputas que eram travadas dentro da pista de dança. Na porrada mesmo. Era uma multidão de pessoas brigando. Elas eram sempre separadas por um corredor e que os seguranças tentavam conter ações mais violentas. A questão é que esses bailes funks começam a ser fechados ao longo dos anos, começam a ser criminalizados pelo poder público. E a legislação da cidade do Rio de Janeiro passou a definir tantos requisitos para se fazer uma festa de baile funk de corredor que era muito difícil continuar a promovê-los dentro da periferia. Você teria que colocar o preço do ingresso muito alto e o cara da comunidade não teria condições de pagar. Então isso foi ceifando o lazer dos caras. Segundo os autores do artigo que estamos usando aqui, durante a volta dos bailes funks, quer dizer, os caras iam nos bailes funk, a hora que eles estavam voltando de manhã, uma série de foras da lei aproveitavam o momento de tumulto dentro do coletivo para furtar e roubar coisas. Lembrando novamente que nem todo mundo que frequentava o baile funk era criminoso. Inclusive era uma quantidade ínfima de pessoas, mas que aproveitava aquela bagunça de voltar no ônibus para furtar as coisas, porque causava pânico. A sensação de muita gente de não saber que era ladrão dentro dos ônibus na volta dos bailes funks causava um pânico e evitava que as pessoas conseguissem ter reações ao serem roubadas. Veja, galera, esse momento nós vamos entrar aqui numa parte polêmica e eu preciso que vocês me entendam e sigam o meu raciocínio. Cabeça aberta agora. Os arrastões são realizados por foras da lei, independente do lugar que eles vieram. Mas muitas dessas pessoas são jovens foras da lei de comunidades. É um número ínfimo. 99,9%, ressaltando para vocês, das pessoas pobres nesse país que moram em comunidades são trabalhadoras. Porém, infelizmente, o perfil de jovens que faz o arrastão, que nós vamos falar aqui, é formado por jovens pobres de periferia que adentram no mundo do crime muito cedo. Não é só na periferia que tem criminoso. A classe média tem, os ricos têm. É que eles têm mais acesso à justiça e a lazer e, portanto, isso fica um pouco mais encoberto. Conheço muito pilantra da classe média alta, que comete crimes piores do que desses caras aí. Mas lógico, não vamos aqui verticalizar e hierarquizar certos tipos de crime. Criminoso é criminoso e ponto. O que a gente está falando é que se os foras da lei, a maioria que cometem o crime da modalidade do arrastão, eles são jovens foras da lei que vêm das comunidades. As nossas informações dão conta que as origens dos arrastões estão nesses fatos que nós contamos a vocês. E esse é o perfil das pessoas que são protagonistas nesses arrastões. E aí, para jogar esse fenômeno do arrastão para Copacabana, que é onde a maioria de vocês estão acostumados a ver pela televisão ou ouvir falar do arrastão, temos que falar sobre espaços, segregação e desigualdade social no Rio de Janeiro. São 3 temas geográficos e sociológicos que são importantes: espaços, segregação e desigualdade social. São importantíssimos para a gente conseguir entender. Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui? A gente falou do termo arrastão, que depois passa a ser usado essa modalidade. Aí falamos dos anos 80, que houve uma crise pesada, que não tinha lazer, não tinha muita coisa, e os bailes funks de corredor acabaram sendo lazer, e dentro desses bailes funk começa a nascer uma cultura em que na volta desses bailes, na volta de manhã, né, no período que os caras vão embora, começa a acontecer roubos dentro de ônibus lotados, que depois vai se transferir para uma modalidade dentro das praias. A maior parte das comunidades do Rio de Janeiro, pessoal, fica na zona oeste e na zona norte da cidade, e também na Baixada Fluminense. E as praias mais bem frequentadas, mais bem cuidadas, ficam na zona sul, na região das orlas de Copacabana e Ipanema. Ao longo dos anos 80, o Rio de Janeiro fez interligações de transporte urbano da periferia da cidade
para a Zona Sul e região central. Essas ações não tinham necessariamente a função de transportar pobres para o lazer. Veja bem, houve um aumento da rede de transporte público, mas esse aumento da rede de transporte público não tinha o objetivo de levar essas pessoas da periferia para ter lazer na Zona Sul. Essas ações de aumento de transporte, necessariamente, nessa função de transportar pobres, era uma ideia de transportar pobre para trabalhar nas áreas mais ricas da cidade, para servirem como empregadas domésticas, como porteiros, vigilantes e da limpeza e etc. Essa rede de transporte ela foi construída para isso. Porém, a rede também possibilitou a chegada dos populares, das pessoas de periferia mais distantes, para curtir lazer na Zona Sul, que tem suas favelas e comunidades também. E aí começa uma treta enorme entre a população com dinheiro e a população sem dinheiro. Tem uma reportagem muito interessante do documento especial, que era um programa jornalístico da Rede Manchete, chamado Os Pobres Vão à Praia. Fernando, acho que eu cheguei até a reagir a esse vídeo, né? A gente vai achar aí, se tiver a reação que eu fiz a esse vídeo, a gente vai deixar no card, se não tiver, a gente acaba não deixando. A reportagem, pessoal, acompanha a jornada do povo das periferias da Zona Norte e Oeste até as praias da Zona Sul. No meio da produção, os caras vão mostrando os conflitos sociais durante o encontro entre esses dois grupos. Galera, muito louca essa reportagem. Os pobres vão à praia. Eu indico muito que vocês assistam depois, porque o choque da Zona Sul, ao ver as pessoas vindo da periferia, né, com hábitos, por exemplo, de trazer marmita, porque era mais barato, de fazer um samba, um pagode, os caras começavam a entrar em choque da Zona Sul, né, os famosos playboys da Zona Sul. Tem até falas ali que são horríveis. E aí, neste momento de que a gente fala que os pobres começaram a pegar esse transporte para ir para Copacabana, os pobres da Zona Oeste e da Zona Norte, eu vou fazer uma análise sociológica importante aqui. Tem um livro do grande sociólogo Roberto da Mata chamado Você Sabe Com Quem Está Falando? Tá? O livro tem esse título, lá tá esse nome. Inclusive eu indico muito, que vocês vão entender muito da cabeça do brasileiro. Esse livro diz que o brasileiro tem uma identidade, na identidade dele, né, como raiz do brasileiro, uma espécie de necessidade de distinção social. No Brasil, ser igual é algo que não entra na cabeça das pessoas. Portanto, o brasileiro, sempre fica procurando formas de se distinguir de pessoas com menos dinheiro ou menos honestidade que nós mesmos. Então, o que ele quer dizer? A pessoa, quando tem dinheiro, ela tem uma necessidade de se distinguir de outras pessoas, para que as pessoas entendam que ela não é pobre, que ela tem grana, que ela não faz parte daquela ralé. Isso vem do nosso passado, porque no nosso passado, né, brasileiro, o rei de Portugal e os escravizados viveram no mesmo lugar. Então você tinha que se distinguir socialmente, porque quem tinha dinheiro tinha privilégio, quem não tinha não ficava à mercê da pobreza, de várias coisas, e precisava ter essa distinção social. Então todos os lugares onde o brasileiro vai, ele quer se distinguir das outras pessoas, tá? Do comum. E tem lugares que são de uso público e as pessoas deveriam ser iguais, como na praia ou no trânsito. Essa distinção ela deveria ficar diluída numa praia ou no trânsito, porque todo mundo pode usar, é da natureza e o trânsito é feito para todo mundo trafegar. Mas aí o brasileiro, para se distinguir, usa a famosa carteirada. Enquanto nos Estados Unidos o cara fala, quem você pensa que é? No Brasil, o cara fala, você sabe com quem você está falando? Então, nos Estados Unidos, usa-se o termo quem você pensa que é, e no Brasil, usa-se o termo você sabe com quem está falando. Veja, nos Estados Unidos, o cara questiona por que você se acha diferente de mim? Que você se acha desigual, distinto de mim? No Brasil é como se o cara falasse, eu sou diferente de você, eu sou distinto de você, eu sou melhor que você, e já era. Vai encarar? Você vai ter as suas consequências. Entende como é uma questão de distinção mesmo? Como uma população que tem mais dinheiro, ela tenta toda hora se distinguir da outra? É muito louco isso daí. Por isso o Brasil tem muito quarto de empregada, por isso que o Brasil tem, enfim, salas para empregados, elevadores sociais que só trabalhadores podem usar, o morador não usa, porque essa distinção tá na nossa veia, segundo o Roberto da Mata. Vocês entenderam a diferença? Eu tô falando isso, pois a praia é um espaço público, e quando as populações mais pobres passaram a descer para a Zona Sul, as populações mais abastadas do local passaram a estranhar e não querer se misturar e achar que os pobres estavam invadindo o lugar que antigamente era só para moradores da Zona Sul, era um privilégio deles, mas o local é público. Então há uma tentativa sempre de distinção das classes mais pobres
para as classes com mais dinheiro. Veja como esse conflito já estava demarcado para acontecer, já está na síntese e na origem da cultura brasileira e do Rio de Janeiro. Ficou difícil de entender? Volta e ouve novamente, mas eu vou tentar resumir para vocês. O Brasil tem uma identidade comum, o brasileiro tem uma identidade comum segundo Roberto da Mata, a distinção social. Então um grupo sempre tenta se distinguir do outro, e essa distinção também tem a ver com o lugar onde essas duas populações elas estão. As populações mais pobres ocupavam em sua maior parte a Zona Norte e a Zona Oeste e não se misturavam com as populações mais abastadas da Zona Sul, a não ser para trabalhar para eles. E aí quando os caras começam a usar de igual para igual a praia, isso começa a gerar uma série de conflitos. Galera, um morador da Zona Sul se sentiu invadido com a chegada dos pobres nas praias da Zona Sul nos anos 80 e 90. Mas não deveria, pois o espaço é público e também é do morador da Zona Norte e da Zona Oeste, mesmo morador pobre. Isso já causou um conflito terrível. Fora essa situação, a juventude sem perspectiva na época e bandidos adolescentes passaram a frequentar as praias de Copacabana. Todo esse conflito social, logicamente, não justifica o crime aos arrastões, mas ajuda a entender a origem dessa modalidade. Me desculpe, mas não tem como explicar esse fenômeno sem essa exploração. Não tem. O nosso trabalho aqui é fazer um trampo aprofundado sobre questões delicadas da segurança pública. E muitas vezes o conteúdo é denso mesmo e a gente tem que tentar passar para vocês da melhor forma possível. Mas acompanhe o meu raciocínio e fique comigo aqui que vocês vão entender melhor ainda. Vamos lá então. Lembra que eu falei dos bailes funks de corredor? Quando eles passaram a ser criminalizados e a fecharem? E os jovens da periferia passaram a colar nas praias da Zona Sul, tá? Para buscar diversão e tal. Entre eles, inúmeros foras da lei foram juntos. As brigas entre as comunidades formadas nos bailes funks, elas passaram a ser reproduzidas dentro das praias a céu aberto lá na Zona Sul. No meio do pânico, das brigas entre essas galeras, das brigas entre esses dois grupos de comunidades diferentes, no meio do pânico, algumas das pessoas que estavam ali aproveitavam para furtar e roubar coisas. E uma nova modalidade começou a se formar. Os arrastões. Os foras da lei perceberam que a imagem deles correndo e brigando causavam pânico nas pessoas da Zona Sul e turistas. E isso foi aproveitado para fazer os arrastões. Então, a Zona Sul, os turistas já enxergavam naqueles garotos, muitos daqueles garotos pobres e negros que vinham da Zona Norte e Zona Oeste, um possível bandido. Por uma questão de preconceito mesmo e racista. E aí, essas brigas que aconteciam entre duas comunidades dentro da praia que reproduziu o baile funk, ela começou a ser usada por foras da lei ali que vinham junto com os caras para roubar e furtar as coisas. E os caras viram que isso era efetivo. Isso era o combustível necessário. E aí, pessoal, no início dos anos 90, os arrastões passam a ser frequentes no Rio de Janeiro. Principalmente no verão, período que aumenta o fluxo de transporte público e o turismo, né? E muitas pessoas começam a visitar o Rio de Janeiro. Então é um período que aumenta-se muito essa questão. Pessoal, essas cenas que vocês estão vendo aí na TV, em Copacabana, elas ocorrem no Rio de Janeiro faz muito tempo. Todo verão é essa fita. Mas a grande maioria dos moleques e população pobre que vai lá pra Copacabana é pra se divertir mesmo pra trabalhar. Em 1991, houve alguns arrastões no Rio de Janeiro. O jornalista Tim Lopes, por exemplo, entendeu muito bem que aquele tipo de modalidade viraria tendência. Ele então se filtrou numa gangue de arrastões e mostrou como tudo acontecia. Tem imagens do Tim Lopes no meio do pessoal, momentos antes de ocorrer o arrastão, para vocês verem a qualidade do jornalista. O Tim Lopes realmente era gigante demais. Em 1991, inclusive, os jornais já começaram a noticiar os arrastões, mas nada foi tão bruto e marcante como o que ocorreu no dia 18 de outubro de 1992. Guarda essa data. Os caras fizeram uma pesquisa no final de 1991, o que as pessoas esperavam do verão de 1992. E a galera dizia que seria o verão dos arrastões, porque a mídia começou a falar muito e a propagar muito a ideia de que haveria arrastões, que havia muitos arrastões ali em 1991. Então todo mundo estava preparado para o que ia acontecer. Agora marque a data do que ocorreu no dia 18 de outubro de 1992, que é muito importante, é o marco. Ela realmente é o marco dessa treta toda do arrastão. Era uma tarde de muito sol em Copacabana, no dia 18 de outubro de 92, quando centenas de pessoas iniciaram uma briga. A briga era entre comunidades diferentes, e essa briga foi seguida de um arrastão. Muita gente perdeu bens e foi gerado um pânico enorme. Para vocês terem noção, até os comércios fecharam de pânico. Vocês sabem como funciona o arrastão, galera? Eu vou contar pra vocês como funciona o arrastão. São dezenas de fora da lei, correndo pela praia. Os primeiros da fila vão furtando coisas maiores. E com o pânico, muita gente corre e deixa os bens. Os que vão passando depois, vão pegando os restos. Tomam conta da areia. Uma parede humana avança sobre os banhistas. Pavor e insegurança. Sem que se saiba de onde começa uma grande confusão. O pânico toma conta da praia. As pessoas correm em todas as direções. São mulheres, crianças, pessoas desesperadas à procura de um lugar seguro.
Nós entrevistamos uma pessoa que já esteve no meio de um arrastão e ela colaborou nos informando o que sentiu, pois o arrastão, pessoal, não é só sobre roubar ou furtar, é sobre gerar pânico, gerar sensação de caos para facilitar o furto e o roubo. E isso, velho, tem consequências psicológicas para quem é vítima muito grande, tá ligado? Dois eventos que eu presenciei foi no Rio de Janeiro, no centro do Rio, nesse carnaval de 2023. O primeiro, eu tava com uns amigos voltando da Cinelândia, a gente tava indo da Cinelândia pra Lapa. E nesse caminho tava um pouco deserto, não tinha nenhuma viatura, policiamento. Quem conhece a região sabe que ali é um pouco perigoso, principalmente carnaval, né? A gente sempre procura andar em grupo. E aí a gente avistou um rapaz, assim, novo, de uns 20 e tantos anos, que estava sendo cercado por outros 4 adolescentes ou crianças, entre essa faixa etária de criança e adolescente. E essas pessoas acuaram ele, estavam tentando roubar os pertences dele, celular, e ele não queria entregar, ele estava resistindo. E eles partiram para agressão, começaram a bater nele, a puxar as roupas dele, e ele estava sozinho. E aí, quando a gente viu aquela cena, né, os meus amigos, a gente ficou desesperado, começou a gritar pela polícia, chamando polícia, alguém ajuda, e, tipo, não tinha nenhuma viatura próxima, não apareceu ninguém. E aí, acho que de tanto a gente gritar, e eles viram que eles não estavam conseguindo pegar os pertences deles, eles acabaram desistindo. E esse rapaz ficou machucado, ficou todo ensanguentado. Eu lembro que a gente até acompanhou ele até o metrô, porque ele estava indo sozinho. Eu peguei o telefone dele, pedi para ele dizer se tinha chegado bem em casa. E o segundo evento também foi no carnaval. Esse foi maior, né? Tinha um pessoal que estava saindo de um bloquinho perto da Praça 15. E também não tinha policiamento, não tinha viatura, não tinha nada. E ali também é uma região mais perigosa do centro do Rio. Geralmente nesses eventos, né, de carnaval, esses eventos que são mais turísticos, muitas dessas pessoas, desses adolescentes, desses jovens que já estão na criminalidade, eles aproveitam a oportunidade para fazer arrastão e cometer esse tipo de crime. E aí a gente estava saindo desse bloco, já estávamos tentando pedir Uber para ir embora, porque já era noite. Quando a gente viu, assim, um grupo tinha tanto adulto quanto criança nesse grupo se aproximando. E eles começaram a tentar furtar as pessoas. Furtar não, né? Roubar as pessoas que estavam ali próximo dessa praça e tentando pedir Uber, porque tinha uma galera parada. E tinha gente mais velha, tinha criança, tinha casal com criança. Tipo, era carnaval, então tinha gente de todo tipo. O trânsito estava bem parado, não estava assim deserto, tinha bastante gente, nem isso intimidou eles. Então eles começaram a tentar puxar os pertences das pessoas. Esse foi mais chocante porque eu vi adultos ensinando crianças como roubar. Assim, tinham crianças de, não sei, uns 10 anos e um adulto com elas, que eu não sei se eram pais, se era algum familiar, mas que estavam, tipo, dando orientações para como puxar e correr. E aí a criança ia lá e tentava fazer, só que como era uma criança, ainda não tinha tanta força. Eles tentaram puxar a bolsa de um casal que tava lá, que era mais velho, não conseguiram, mas jogaram a pessoa no chão. Então foi, assim, uma cena de terror, todo mundo com muito medo. A gente começou a tentar, todo mundo, né, pedir Uber, pegar táxi, e alguns não paravam, não queriam parar. E a gente também gritava, chamando polícia, não tinha viatura, não tinha policiamento. E pelo que algumas pessoas tinham falado, eles já tinham feito isso antes, nesse mesmo dia, e voltaram para tentar repetir, né? E aí eu vi um casal que tava com uma criança, essa criança ficou completamente apavorada com o que ela viu, tremendo, chorando muito, falando que tava com muito medo. Foi uma cena muito chocante, porque ali você consegue entender como até as crianças numa cidade violenta como o Rio de Janeiro, elas começam desde cedo a serem expostas à criminalidade. Elas meio que têm que se adaptar a isso, porque se elas forem viver ali nessa cidade, elas vão provavelmente passar por isso de novo, presenciar isso novamente no futuro. Muita gente chorando, muita gente tremendo, depois mesmo eles desistindo. A gente fica com medo de ficar no local, porque eles não foram embora, assim, eles saíram dali, mas eles estavam andando pela rua, acho que buscando uma oportunidade. E aí você tá com o celular, você fica com medo de tirar o celular, porque ele pode vir tentar pegar, mas você precisa do seu celular para você chamar um transporte para sair dali. Então é uma situação muito desesperadora. As pessoas ficam realmente com muito medo, com muito pânico, e gera um trauma, porque como que você vai se sentir seguro de novo pra sair assim na rua, no carnaval? Como que você não vai ter medo de acontecer de novo? É quase impossível. Então foi basicamente essas situações que eu presenciei. Bom, agora vamos voltar nos eventos de 1992. Nesses eventos do dia 18 de outubro, muita gente foi roubada e a mídia caiu em cima, pois estava prestes a ocorrer as eleições de segundo turno para prefeito da cidade. No segundo turno estavam César Maia, que era do PMDB na época, e Benedita Silva,
do PT. O segundo turno aconteceria mais ou menos um mês depois do grande arrastão, no dia 15 de novembro. A pauta dos arrastões em 92, pessoal, virou automaticamente a pauta dos políticos. E tanto César Maia como Benedita da Silva tiveram que colocar propostas para resolver o problema. Essa eleição aí foi a mais equilibrada da história do Rio de Janeiro. Foi 51% para César Maia e 48% para Benedita. César Maia ganhou. Diferença de 100 mil votos. Benedita propôs, já que era para a prefeitura, né? Não dá para propor tanta coisa assim também. Benedita propôs parceria com o governo federal e estadual para construir mais escolas em tempo integral, as famosas CIEPs, conhecidas como brisolões, que visava ali dar uma escola integral para pessoas da periferia, principalmente da Zona Norte e Zona Oeste. Foi muito boicotado os brisolões e era uma ideia muito boa de complementação da segurança pública. E nessas escolas nas periferias, a ideia da Benedita era construir piscinas para garantir o lazer das crianças e adolescentes pobres nas comunidades, para que elas não tivessem que ser transportadas lá também para a Zona Sul, né? A ideia era essa. O César Maia já foi pro lado de combater o crime do arrastão com mãos de ferro, fazendo parceria com o governo estadual e federal para endurecer as penas para esse tipo de roubo. A ideia era essa. Tá aí o ponto que esquerda e direita nunca chegam a um acordo sobre segurança pública, por isso que eu acho muito difícil falar disso aqui na internet. É muito embaçado tocar nesse tema, porque nunca chega num acordo. Muita gente de esquerda acredita só na educação e muita gente de direita acredita só na porrada. E é muito difícil isso daí. Na verdade, a ideia é uma mistura de muitas coisas que não tem necessariamente a ver com porrada e não tem necessariamente só a ver exclusivamente com a educação. A Benedita, galera, pensava que a educação daria conta de tudo. O Maia pensava que a polícia daria conta de tudo. E essas propostas eram para agradar o público de eleitores dos dois e tentar fisgar aí gente do outro lado sem se indispor muito. Galera, eu sei que por aqui muitas vezes tem radical dos dois lados que ficam tacando pedra em qualquer assunto que a gente aborda aqui, mesmo com muita seriedade, como a gente sempre trata os temas aqui, eu garanto. Mas é a vida, né? Então eu espero que vocês consigam pensar com a gente que a segurança pública não é só a polícia e a segurança pública ou uma sociedade civilizada não é só a educação, tá? É muito veneno na sociedade. Enfim, galera, o arrastão de 1992 foi um marco. A mídia usou toda a sua pólvora para denunciar essa modalidade de crime. E isso teve repercussão geral. Afetou inclusive o turismo. Na época, lutadores de jiu-jitsu da Zona Sul e pit boys se juntaram para bater na molecada que vinha da periferia. E não necessariamente dos foras da lei. Eles pegavam os foras da lei, sim, mas também batiam em gente que não tinha nada a ver com a fita, que era cidadão comum. A gente já falou, tem um vídeo aqui mostrando a história dos pit boys, tem os justiceiros que apareceram agora também lá em Copacabana. E isso não é novo, é antigo, tá? Era mais uma visão de que a praia dos caras, né, da Zona Sul estavam sendo invadidas das pessoas por pessoas que não tinham direito a lazer. Mas esse lance dos justiceiros aí, tá? Esse lance dos justiceiros demonstra muito a parada da lentidão do poder público em conseguir começar a resolver o problema, porque o poder público sempre se omitiu todo o verão também. E o arrastão foi se arrastando pela história do Rio de Janeiro, não apenas nas praias da Zona Sul, mas em outros lugares como vias expressas famosas lá do Rio, como a linha amarela e também a linha vermelha. É uma modalidade, pessoal, em que poucas pessoas são presas e é muito difícil se identificar quem começou e o que foi levado. Nos últimos dias, o assunto voltou com tudo, por conta dos furtos e roubos de celulares. Tipo, pessoal, tudo que a gente tem hoje dentro do celular é de valor, tá ligado? O celular acabou substituindo, por exemplo, o rádio, que a galera levava nas praias antigamente, a câmera fotográfica, tá aqui dentro, dinheiro de papel, cartão de débito e crédito, tá tudo aqui dentro do celular. Então os caras estão focando hoje no arrastão em que eles levam o celular embora. E aí, sei lá, mano, existe até outras modalidades de arrastão, não com 100, 200 elementos, mas com 5 elementos que visam levar o celulares da pessoa embora. E se vocês ficarem moscando, os caras vão levar mesmo. Como vocês podem ver, o tema é bastante complexo. É complexo de abordar, de explicar, complexo de conter e complexo de resolver. Pois tem a ver com espaço geográfico, desigualdade social, banditismo, falta de educação, identidade brasileira e falta de punição e de reeducação. É um tema bastante complexo e é muito difícil apontar soluções. Eu mesmo não pensei nisso e nem seria ousado e irresponsável de apontar uma solução aqui. Mas eu espero que esse vídeo ajude vocês a pelo menos entender melhor esse fenômeno, pois esse é o nosso trabalho. É desenvolver esse trampo aqui com vocês e trazer aqui uma visão da história da segurança pública e, consequentemente, nesse vídeo, a história dos arrastões. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio, porque só assim a gente consegue lançar vídeos maiores, com mais estudos, a gente tem que pagar livro, uma série de coisas, toda a estrutura do canal. E, se possível, também faz um Pix para ajudar a gente. Se você gosta do nosso trabalho, faz isso daí. Mas não esquece de se inscrever no canal,
deixa seu like e ativa o sininho, porque eu acho que a gente merece de alguma maneira. Se a gente merece, se você acha que o nosso trabalho é bom, contribua com essas formas aí que a gente colocou para vocês. Forte abraço, fui, valeu.